Você não vai acreditar no que aconteceu após o empate entre Cruzeiro e Vasco no Mineirão. O jogo, que terminou em 3-3, foi marcado por uma confusão após a partida, envolvendo a direção do Vasco e a arbitragem. A Polícia Militar de Minas Gerais foi chamada para intervir, segundo relatos, houve uso de gás de pimenta para tentar acalmar os ânimos. O presidente do Vasco, Pedrinho, foi um dos principais envolvidos na confusão. Ele teria se envolvido em uma discussão com o árbitro Lucas Paulo Torezin, reclamando de 2 pênaltis não marcados. A situação se tornou tão tensa que um policial precisou usar gás de pimenta para tentar separar as partes. Mas como tudo começou? Bem, o jogo foi bastante emocionante, com o Cruzeiro saindo na frente no primeiro tempo e o Vasco reagindo na volta do intervalo. A equipe carioca conseguiu virar o jogo, mas perdeu um jogador expulso e sofreu o empate. No final, os dois times saíram com um ponto conquistado. A confusão, no entanto, começou após a partida, quando a direção do Vasco reclamou de lances do jogo. O quarto árbitro pediu reforço policial e a polícia de choque foi chamada para fazer uma linha de segurança. Foi nesse momento que os ânimos se exaltaram e houve empurrões nos escudos dos policiais. O tenente-coronel Henrique Nunes, da Polícia Militar de Minas Gerais, afirmou que os diretores do Vasco foram acusados de provocação de tumulto. Ele também disse que o presidente Pedrinho foi um dos mais inflamados na confusão. O árbitro Lucas Paulo Torezin prestou depoimento à polícia e relatou que foi chamado de arrogante, prepotente e soberbo pelo presidente do Vasco. Ele também disse que o dirigente vascaíno o acusou de prejudicar o time em jogos fora de casa. A súmula da partida, disponibilizada pela CBF, também relata a confusão e a discussão entre o presidente do Vasco e o árbitro. O documento afirma que Pedrinho se aproximou do árbitro de forma exaltada e com o dedo em riste, fazendo críticas à arbitragem. A equipe de arbitragem foi levada à delegacia do estádio para prestar depoimento como testemunhas do incidente. A polícia também identificou seguranças que estavam no local e os levou para depor. O caso é grave e pode ter consequências para a direção do Vasco e para o presidente Pedrinho. A confusão após a partida é um exemplo de como a paixão pelo futebol pode levar as pessoas a cometer atos imprudentes. A partida entre Cruzeiro e Vasco foi emocionante, mas a confusão após a partida deixou um gosto amargo. O futebol é um esporte que deve ser jogado com paixão e respeito, mas também com fair play e respeito às regras. A polícia ainda está investigando o caso e pode haver novas revelações nos próximos dias. Enquanto isso, a direção do Vasco e o presidente Pedrinho precisam refletir sobre as consequências de suas ações e encontrar uma maneira de resolver a situação de forma pacífica. O futebol é um esporte que deve ser jogado com respeito e fair play. A confusão após a partida entre Cruzeiro e Vasco é um exemplo de como as coisas podem dar errado quando a paixão e a emoção tomam conta. É importante que todos os envolvidos no esporte, jogadores, dirigentes e árbitros, trabalhem juntos para promover um ambiente